E aí pessoal, tudo jóia? Aqui é Arthur com mais uma aulinha para vocês. E hoje a aula é sobre o átomo e a estrutura atômica, né? Mas somente resolução de exercícios, ok? A aula de conteúdo, né, dessa matéria nós vimos na aula anterior. Então, se você não assistiu, assiste a aula anterior, que é o átomo, né? E lá é que você vai entender o conteúdo para poder entender esses exercícios aqui. Tá joia? Então, tá aí meu Insta, @proftutu, segue lá e vamos começar essa aula. Pessoal, temos aqui um exercício que diz assim, ó: o átomo X é isóbaro do cálcio 40 e isótopo do argônio 36. Assinale o número de nêutrons do átomo X. Bom, então vamos anotar as coisas aqui, né? Eu tenho, vamos colocar a canetinha aqui, ó. Eu tenho o átomo X, eu tenho também o de cálcio e eu tenho também o argônio, tá? Então, cálcio 40, argônio 36. E vamos ver o que o átomo X tem a ver com esses dois. Olha, o átomo X é isóbaro do cálcio. Isóbaro, esse A indica mesmo o número de massa. Então, se o cálcio tem número de massa 40, significa que o X também vai ter número de massa 40, que são isóbaros. E ele também, né, o X é isótopo. Isótopo é o quê? Mesmo número de prótons. Isótopo do argônio 36. Beleza? Então, isótopo, mesmo número de prótons, que é o número 36 aqui, ó, do argônio. Assinale o número de nêutrons do átomo X. Então, para eu calcular o número de nêutrons do átomo X, lembrando que a formulinha é qual? Ó, lembra dessa fórmula? A igual a Z mais N, que é a mesma fórmula de A igual a P mais N, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai isolar esse N. Então, N é igual a A menos P. Nós vamos usar isso daqui, ó. Então, o A é o número de cima, que é o número de massa, e o número de prótons, ou número atômico, é esse número de baixo, que é o 36. Então, é 40 menos 36. Então, o número de nêutrons vai ser igual a 4 nêutrons. Ok? E aí achamos letra A. Beleza? Show de bola. Vamos para o próximo. Dados os nuclídeos, todos esses aí, vamos montar esses. Vamos montar primeiro, né? Ó, vou colocar o X aqui, vou colocar o Y aqui e vou colocar o Z aqui. Então, A, B, 2C e C, C mais 2 e D. Beleza. Agora vamos ler. Dados os nuclídeos, esses daí, sabe-se que X e Y são isótopos. X e Y são isótopos. Então, primeira coisa que eu vou anotar aqui, ó. Isótopos quer dizer mesmo número de prótons, X e Y. Então eu vou anotar que A é igual a C, mesmo número de prótons. Então, se esse número é igual a esse, A é igual a C. Y e Z são isóbaros. Y e Z são isóbaros. Peraí, ó.
Y e Z são isóbaros. Ou seja, tem o mesmo número de massa. Ó, mesmo número de massa. Tá? Y e Z são isóbaros, mesmo número de massa. Beleza, então eu também posso escrever que 2C é igual a D. Beleza? X e Z são isótonos, mesmo número de nêutrons. Isso daí eu vou colocar aqui assim, ó. Tem mesmo valor, então eu vou colocar o mesmo símbolo aqui para a gente preencher, um retângulo. Sabendo que o número de massa de X é igual a 40, então o B aqui é igual a 40. Certo? Os números de nêutrons de Y e Z serão respectivamente. Então ele quer saber esse número de nêutrons e esse respectivamente. Beleza? Bom, vamos colocar tudo em função de C, né? Eu acho que fica interessante. Quer ver? Ó? A é igual a C. Então eu vou apagar esse A aqui e vou escrever que aqui é C. Então esse aqui, cheque. 2C igual a D. Então, no lugar de D, eu vou colocar 2C. Certo? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos calcular o número de nêutrons que vai dar para o Z aqui. Ó. Olha só. Como é que eu calculo o número de nêutrons? É o número de massa. Ó, número de nêutrons é igual a número de massa menos o número atômico. Ou seja, o número de nêutrons é igual a 2C menos o de baixo. C mais 2. O número de nêutrons é igual a 2C menos C menos 2. O número de nêutrons é igual a C menos 2. Certo? Então eu encontrei que aqui o número de nêutrons é C menos 2. Beleza? Isso significa que esse número de nêutrons também é C menos 2, porque lembra que eu coloquei o retângulo aqui para representar que os dois eram iguais? Pois é. Agora eu vou calcular o número de nêutrons aqui. Ó. Né? Então eu venho aqui. É igual a número de massa menos número de prótons. Número de nêutrons é igual a 40, que é o número de massa, menos C. Acontece que, olha aqui, o número de nêutrons é igual a C menos 2. E eu achei que o número de nêutrons é 40 menos C. Logo, eu posso substituir este valor C menos 2 aqui no lugar de nêutron. Então, eu posso escrever assim, ó, C menos 2 é igual a 40 menos C. Jogando C para o lado de cá, C mais C é igual a 40 mais 2. 2C é igual a 42 e C é igual a 21. Correto?
Se C é igual a 21, eu consigo descobrir tudo, porque tudo está em função de C. É ou não é? Vou mudar a cor da caneta aqui. Vou colocar uma canetinha vermelha para ficar diferente. Consigo descobrir tudo. Ó. Número de massa do Z, ó, 2C é 2 vezes 21, que dá 42. O número atômico aqui, ó, C mais 2 é igual a 21 mais 2, que é igual a 23. Né? Ó. O número de nêutrons aqui, ó, C menos 2 é 21 menos 2, que é igual a 19, né? Então ele queria o número de nêutrons de Y e Z. Já achamos, ó. Esse aqui é 1, ó. Já dá até para marcar aqui a letra A, né? E mais o que a gente descobre? Ó, vou substituir aqui, ó. 2C é 2 vezes 21, que é igual a 42, né? E C é igual a 21. Então, o número de massa é igual a... O número de nêutrons é igual a A menos E. O número de nêutrons vai ser igual a é 42, Z é 21. O número de nêutrons é igual a 21. Beleza? Então, ele queria saber, era isso daqui, o número de nêutrons do Y e o número de nêutrons do Z. Pronto. Agora já podemos ter certeza da letra A. Ok? Vamos para a próxima. Vou colocar aqui a cor da tinta diferente, porque eu não gosto dessa tinta vermelha para começar, ela é boa para diferenciar. Vamos para o próximo. Um cátion metálico trivalente. Então, peraí, deixa eu anotar aqui. Cátion. Cátion é a espécie o quê? Positiva. Certo? O cátion é a espécie positiva. Então, o cátion metálico. Olha, veio azul claro. Achei legal. Um cátion metálico. Cátion tem carga positiva. Trivalente. O que significa trivalente? Que ele tem carga 3 mais. Tá? Tem carga 3. É mais porque é um cátion. Carga 3 porque é trivalente e mais porque é um cátion. Tá? Se fosse um ânion trivalente, seria 3 menos. Então, um cátion trivalente tem 76 elétrons. Ele tem o número de elétrons igual a 76. E 118 nêutrons. O número de nêutrons é igual a 118. Certo? O átomo do elemento químico do qual se originou tem número atômico e número de massa, respectivamente. Bom, vamos lá. Quem tem carga 3+, espera aí que eu vou colocar, estou achando muito claro isso aqui. Quem tem carga 3+, quem tem carga 3+, é porque, lembra comigo, perdeu 3 elétrons. Tá? Então, veja comigo. Se depois que perdeu 3 elétrons, ele ainda está com 76, quantos ele tinha antes de perder os 3 elétrons? Tinha 76, você concorda? Ó, aliás, tinha 79, certo? Olha,
perdeu 3 elétrons e ficou com 76. Então, quantos ele tinha? 79. Isso daqui é o número atômico, o número de prótons também. Por quê? Eu estou considerando um átomo neutro no estado fundamental. Olha, o que está com carga é esse aqui, ó, que nós analisamos. A gente está retrocedendo para aquele que deu origem ao cátion. Então, aquele que deu origem ao cátion, ele não tinha carga nenhuma. Perdeu 3 elétrons, ficou com 76. Então, esse que não tinha carga nenhuma, ele está no estado fundamental. Então, se ele tinha 79 elétrons e no estado fundamental, quer dizer, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, ele também está com 79 prótons. Tá? E o número de nêutrons, o exercício avisou que era 118. Como que eu calculo o número de massa dele? Ele quer o número atômico e o número de massa. O número atômico já está respondido, né? 79. O número de massa é igual a número atômico mais número de nêutrons, né? Número atômico 79, número de nêutrons 118, tá? E aí esse negócio vai dar 189, 190, 189, 197. Então, o número de massa igual a 197. Então, a gente marca aqui letra E. Ok? Vamos para o próximo. Então, vamos lá para a próxima, né? A água pesada utilizada em certos tipos de reatores nucleares é composta por 2 átomos de deutério, número de massa 2, e pelo isótopo 16 de oxigênio. O número total de nêutrons na molécula da água pesada é... Então, vamos lá, vamos destrinchar esse negócio aí. Olha só. H2O. H2O tem o que aqui? Tem 2 Hs e 1 O, né? Então, deixa eu só separar esse H aqui, ó, deixar ele mais separadinho, e o O também. Então, vamos lá. Água pesada é aquela que tem o deutério, um tipo de hidrogênio que tem número de massa 2. Tá? Então tem número de massa 2. Esse hidrogênio aqui, ó, ele tem número de massa 2. E pelo fato de ser hidrogênio, o número atômico dele é 1. Né? Logo, o número de nêutrons dele é o quê? É o número de massa menos o número de prótons. 2 menos 1, que dá 1 nêutron, certo? Então, e o oxigênio, ele diz que é o oxigênio, o isótopo 16 do oxigênio. Isótopo 16, ou seja, que tem massa 16. O número atômico do oxigênio a gente precisa olhar na tabela periódica, tá? O número atômico dele é 8. Então, o número de nêutrons é 16 menos 8, né? Número de massa menos número de prótons. Isso aí vai dar 8, né? 8 nêutrons. Só que são 2 hidrogênios, né? Então, nós temos 2 vezes 1 nêutron, que é 1 nêutron de cada hidrogênio. Isso aqui vai dar 2 nêutrons, né? E um oxigênio, que é 1 vezes 8 nêutrons, que é referente ao número de nêutrons do oxigênio, que vai dar 8 nêutrons. Então, somou isso aí tudo e deu 10 nêutrons. E vamos lá marcar letra A. Ok? Vamos lá para a próxima. Dalton, na sua teoria atômica, propôs, entre outras hipóteses, que os átomos de um determinado elemento são idênticos em massa.
Olha só, ele disse assim: os átomos de um elemento tal têm sempre a mesma massa, né? Isso é um, uma das informações do postulado atômico de Bohr, né? À luz de Dalton, à luz dos conhecimentos atuais, podemos afirmar que. E aí, a hipótese é verdadeira ou é falsa? À luz dos conhecimentos atuais. Traduzindo, Dalton diz: todos os hidrogênios têm a mesma massa. Traduzindo, né? Seria isso. Os átomos de um determinado elemento são idênticos em massas. E aí? Verdadeiro ou falso isso? Gente, na luz dos conhecimentos atuais é falso. Porque a gente sabe que hidrogênio tem 3 tipos com 3 valores de massa diferentes. Certo? São isótopos, claro, mesmo de prótons, é o mesmo elemento, mas com massas diferentes. Logo, isso não, que ele falou não pode ser verdade. A hipótese é falsa, vamos ver aqui. Pois com a descoberta dos isótopos verificou-se que átomos do mesmo elemento químico podem ter massas diferentes. Isótopos, isso. E aqui está escrito, a hipótese é falsa, pois com a descoberta dos isóbaros verificou que átomos não podem ter massas diferentes. Com a descoberta dos isóbaros, isóbaro é mesmo o número de massa, né? Na verdade é a descoberta dos isótopos, que são elementos que têm mesmo número de prótons, mas número de massa diferentes, né? Vamos para a próxima. O cátion Y2+, é isoeletrônico do xenônio. Qual o número atômico de Y? Então vamos pensar direitinho. Ó. O cátion Y2+, o que significa esse 2+? Ganhou ou perdeu elétrons? Significa que perdeu 2 elétrons. É um átomo que perdeu 2 elétrons. Correto? Então, o cátion Y2+, que foi aquele que perdeu 2 elétrons. E depois de perder 2 elétrons, ele ficou isoeletrônico do xenônio. O xenônio, olha aqui, tem número atômico 54. Como ele está neutro, significa que tem 54 prótons e 54 elétrons. Então, preste atenção. O Y2+, que foi aquela espécie que perdeu 2 elétrons, ficou isoeletrônico do xenônio, ou seja, ficou com 54 elétrons. Então, o Y2+ tem 54 elétrons. O Y2+ tem 54 elétrons. Agora, e o Y? Tá? É isso que ele está perguntando. O Y, gente, é aquele que está no estado neutro ou fundamental. Pense comigo. Se o Y2+, depois que perdeu 2 elétrons, ficou com 54, quantos elétrons ele tinha antes de perder os 2 elétrons? Tinha 56. Aí perdeu 2, ficou com 54. Tá? Se ele tinha 56 elétrons e está no estado fundamental, então ele tem 56 prótons também. Tá? Então o número atômico dele é 56. Ok? A representação indica que o átomo do elemento químico ferro apresenta a seguinte composição nuclear. Tá aí. Vamos lá, hein? Ferro 56 é o número de massa. Estou colocando à esquerda aqui porque eu prefiro. Esse aqui é o número de prótons. Então, se ele está no estado fundamental, como é que eu sei disso? Porque não tem carga nenhuma aqui. Tá? Se ele está no estado fundamental, ele tem 26 prótons, tem também
26 elétrons. Porque o número de prótons é igual de elétrons no estado fundamental. Além disso, ele tem quantos nêutrons? É só subtrair aqui. Ó. Lembra que o número de massa é igual a P mais N. Isolando N é igual a menos P. Então, o número de nêutrons é o número de massa, 56, menos o número de prótons, 26. Então, o número de nêutrons é igual a 30 nêutrons. Então, a gente tem 26 prótons, 26 elétrons e 30 nêutrons. Qual foi a letra? Letra A. Beleza? Vamos mais uma, hein? São dadas as seguintes informações relativas aos átomos X, Y e Z. Deixa eu colocar esses átomos aqui, ó. X, Y e Z. X é isóbaro de Y. Isóbaro, mesmo nome de massa. Então eu vou colocar aqui, ó. X é isóbaro de Y. Estou colocando o mesmo símbolo para eu saber que é o mesmo valor. E isótono de Z. Então, X é isóbaro de Y e X é isótono de Z. É o X que é isótono de Z, tá? X é isótono, mesmo número de nêutrons, de Z. Beleza. Y tem número atômico 56. Número de massa 137. Então, automaticamente, eu já vou colocar aqui porque tem o mesmo valor, o mesmo símbolo aqui, quadrado. E Y tem número atômico 56. E é isótopo de Z. Isótopo, mesmo de prótons, de Z. Então, se tem 56, número atômico 56 é isótopo de Z, o Z também tem número atômico 56. O número de massa de Z é 138. O número atômico de X é, quer saber isso aqui, ó. Número atômico de X, beleza? O que a gente tem que fazer? Descobrir o número de nêutrons, primeiro aqui, que será o mesmo número daqui, e depois achar o Z, tá bom? Então eu venho aqui, ó, número de massa é igual a P mais N. Então eu quero saber o número de nêutrons. Nêutrons é igual a menos P, nêutrons é igual a 138 menos 56. Nêutrons é igual a 138 menos 50 dá 88, menos 6, 82. O número de nêutrons é 82. Logo, eu coloco 82 aqui e automaticamente eu já sei que é o mesmo aqui, porque eu coloquei o mesmo círculo aqui em volta, né? Agora eu vou encontrar aqui o número de prótons, ó. A é igual a Z mais N, Z é igual a menos N, e Z é igual a 137 menos o número de nêutrons, que é 82. Z é igual a 137 menos 80, vai dar 57, menos 2, 55. O número atômico de X é 55. Beleza? Então vem letra C. Show? Beleza. Mais um pra gente brincar aí, ó. Um íon de carga 3-, vamos chamar ele de X. Vamos. Um íon de carga 3-, tem o mesmo número de elétrons que um certo átomo neutro, que eu vou chamar de Y,
tá? Então esse aqui eu estou chamando de X, esse aqui eu estou chamando de Y. Um íon de carga 3- tem o mesmo número de elétrons que um certo átomo neutro. Mesmo número de elétrons. Espera aí que eu vou anotar aqui. Número de elétrons. Vamos circular aqui um retângulo e esse aqui o número de elétrons com o mesmo valor. Um átomo neutro, cujo número atômico é 14. O segredo, gente, é ir montando as coisas, né? E esse lance de circular aqui, ele é muito interessante porque você não precisa ficar lendo várias vezes. Você circulou, você já sabe que os valores são iguais. Bota símbolos iguais. Botou retângulo aqui, porque os dois são iguais. Se tiver um outro caso aí, são isóbaros, aí bota um círculo, tá? Sabendo-se que o íon possui 20 nêutrons, o íon é o X. Ele tem 20 nêutrons. Então, o número de nêutrons é igual a 20. O número atômico e o número de massa do átomo que dá origem a esse íon são, então ele quer saber o número atômico e o número de massa desse íon, do átomo X que deu origem a esse íon. Beleza? Então vamos lá. Número atômico 20 quer dizer o quê? Mentira. Número de nêutrons 20. Número atômico. Número de nêutrons 20. Então vamos lá. Ainda não dá para mexer com o número de nêutrons não, mas a gente vai mexer aqui primeiro. Ó. O átomo neutro, que é esse cara aqui, não tem carga, ele tem 14 prótons. Logo, automaticamente, você sabe que o número de prótons é igual ao número de elétrons, vai dar 14 elétrons. Se tem o mesmo valor, aqui também é 14. Certo? Agora, pensa comigo. Se depois de ganhar, olha, ele ganhou 3 elétrons. 3 menos quer dizer que ele ganhou 3 elétrons. Se depois de ganhar 3 elétrons ficou com 14, quanto ele tinha? Ele tinha 11. Olha isso. Se depois de ganhar 3 ficou com 14 elétrons, ele tinha 11. Então, o número atômico de X é 11. Tá? Agora, qual é o número de massa? O número de massa é Z mais N, né? Z é 11, N é 20. Então, o número de massa é 31. Então, o número de massa é 31. Show? 11,31. Um isótopo de iodo usado no tratamento de distúrbios da tireoide é esse daí, ó. Iodo 131,53. Complete a tabela abaixo relativa a esse isótopo. Quantos prótons ele tem no núcleo? Esse 53 é o número de prótons no núcleo. É o número atômico, tá? Quantos nêutrons ele tem no núcleo? Então, o número de nêutrons é o quê? Ó, A é igual a Z mais N, N é igual a menos Z, N é igual número de massas 131 menos número atômico 53, número de nêutrons é igual a 131 menos 50 dá 81, menos 3, 78. Número de nêutrons no núcleo é igual a 78. Número de elétrons em um átomo de iodo. Olha, veja, é um átomo neutro. No átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, se ele tem 53 prótons, ele tem 53 elétrons. Prótons no íon I-. Gente, o íon I-
Isso aqui é a mesma coisa que I1-. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ganhou um elétron. Ganhou um elétron. Certo? Então, se ele no estado fundamental ele tinha 53 elétrons, ele agora, que ganhou um, tem 54 elétrons. Beleza? Mas ele não está perguntando quantos elétrons. Espera aí. Não, ele está perguntando aqui embaixo, ó. Que coisa, hein? Não sei porque eu li isso aqui. 54 elétrons. Beleza, está respondido. Prótons no íon I-. Prótons no íon I-, formado pelo isótopo. Gente, o fato de ter carga, de ter ganhado ou perdido elétrons, não modifica o número de prótons, tá? Próton nunca será perdido nem ganhado. O próton sempre vai continuar a mesma quantidade. Não vai mudar. Então, número de prótons no núcleo era 53, não tem problema essa carguinha negativa. Continua com 53. Próton não será doado nem ganhado. Tá bom? Então ficou como? 53, 78, 53 de novo, 53 de novo e 54. Letra A. Vamos lá. O íon possui... O que ele possui? 19 prótons. Olha aqui, ó, o número de prótons. Número de prótons. Independente da carga, tem nada a ver essa carga aqui, não modifica nada no número de prótons. Isso aqui tem a ver com o número de elétrons. Tá? Então esse 19 significa que tem 19 prótons. Tá bom? Só isso, nada demais. Beleza? A carga não quer dizer nada para os prótons. Próton não vai mudar. Não esquece disso não. Próton não muda. E aí, pessoal, é hora de dar tchau, hein? Obrigado pela participação aí, por assistir essa aula. Espero que esteja sendo útil para você. Se você gostou, deixa um likezinho aí para ajudar. E se inscreve no canal se você quiser ver mais vídeos aí de química, beleza? Então, um beijo, valeu, obrigado e fui!